Meu nome é Eric, tenho 29 anos, e até o ano passado eu achava que sabia o que era família. Não aquele tipo de filme bonitinho, mas aquela família que a gente constrói a vida em cima, mesmo que isso signifique carregar mais peso do que o resto. Sempre fui o calado, o filho responsável. Aquele que lembra dos aniversários, manda flores, ajuda sem ninguém pedir. Nunca imaginei que eu seria a coluna de uma família que me fazia sentir que eu não importava. Mas aconteceu devagar, sem barulho, como um problema que vai crescendo debaixo do chão, e você só percebe quando tudo desaba. Cresci como o filho do meio. Meu irmão mais velho, o Adam, era o queridinho, jogador do time de futebol, sempre rodeado de gente. Minha irmã mais nova, Mia, era a princesinha da casa. Eu era o que tirava nota B+, e ouvi muito que eu poderia fazer mais. Mas nunca me importei. Fiquei na minha, consegui uma bolsa, fui morar fora e montei minha própria empresa de tea. Deu certo, depois de 3 anos comendo miojo e trabalhando 16 horas por dia, sendo ignorado por todo investidor que eu tentava convencer. O engraçado é que, quando eu estava na luta, todo mundo sumiu. Mas quando o dinheiro começou a entrar, aí sim eu virou família de novo. Começou com meu pai pedindo para eu pagar o restante das parcelas do carro do Adam, só até ele ser promovido. Depois foi a faculdade da Mia, que a bolsa não cobria tudo. Minha mãe precisou de ajuda com o telhado, depois com o aquecedor, e então veio a tal cozinha dos sonhos dela. De uma hora para outra, eu estava pagando por 3 casas. E ainda recebendo mensagem: pode me enviar pelo VMO para eu fazer compras? No começo eu não liguei. Me sentia feliz por poder ajudar. Eu achei que estava construindo algo bonito, um legado. Talvez eu quis acreditar que um dia olharia para trás e diria: dei uma vida melhor para quem eu amava. Mas o jeito como eles agiam, como se fosse minha obrigação, como se eu não estivesse fazendo nada demais. Aquilo começou a me machucar. No último dia de ação de graças, tudo mudou. Eu organizei a festa, não para me mostrar, mas porque finalmente eu tinha uma casa grande para todo mundo caber. Fiz tudo, comida, fogueira no quintal, até decoração. E ninguém me ajudou com nada, nem com a louça. Adam fez um brinde falando sobre como a família é tudo, mas nem citou que foi eu quem pagou tudo. Mia levou o namoradinho e ficou no celular o tempo todo. Meu pai só reclamou a noite inteira, dizendo como a vida era mais difícil no tempo dele e como hoje tá fácil demais. Eu fiquei quieta, com um sorriso no rosto. Mas por dentro, eu já estava me afastando. E então veio a noite em que tudo desabou. Foi numa terça-feira qualquer, uns 2 meses depois. Eu tinha acabado de sair de uma reunião longa, voltei para casa. Um dia recebi uma mensagem de voz do meu pai. A voz dele estava cansada, seca, aquele jeito duro que só pai sabe ter. Ele disse: tudo o que você faz é aceitar as coisas. Você nunca deu nada que realmente valesse a pena para essa família. Se você tivesse um pouco de orgulho, parava de agir como se a gente te devesse alguma coisa e inteligência artificial embora. Fiquei parada, sem reação. Até achei que tinha ouvido errado. Reproduzi a mensagem de novo. Mas não respondi. Não gritei. Não liguei de volta. Só fiquei olhando para a mensagem, calada. Depois caminhei até a janela e olhei para as luzes da cidade que eu sempre amei. E ali, algo em mim desabou. Foi silencioso, como uma dobradiça enferrujada que finalmente se solta. Aquele mesmo dia, fiz minha mala. Não teve cena dramática, nem aviso. Só pedi para minha assistente pausar todos os pagamentos das contas da família. Foi um corte limpo, silencioso. 3 dias passaram. Depois 1 semana. Ninguém ligou. Ninguém mandou mensagem. Demorou quase 1 mês para eles notarem. A primeira foi a Mia. Ela me ligou numa sexta-feira à noite, com a voz trêmula. Eric. Eu entrei no portal da faculdade e minha mensalidade não foi paga esse mês. Aconteceu alguma coisa com a conta? Eu consegui ouvir o pânico que ela tentava esconder.
Aquele tom fingido de quem tá tentando parecer calma. Só respondi com uma mensagem. Achei que eu nunca tivesse dado nada pra essa família. Ela não respondeu. Mas, dentro de 1 hora, eu já tinha 4 chamadas perdidas da minha mãe, 2 do Adam, e uma de um número que nem reconheci. A mensagem de voz do meu pai veio de novo. Dessa vez, parecia quase cômico, de um jeito triste. Eric, a gente precisa conversar. Seja lá o que for essa sua pequena brincadeira, não tem graça. O futuro da sua irmã tá em jogo. Nenhum pedido de desculpas. Só cobranças. O mesmo tom de sempre, você nos deve. Naquele fim de semana, eu peguei um avião para Denver. Nunca tinha ido para lá, mas precisava de um lugar longe o bastante para sentir que eu tinha escapado de verdade. Fiquei num Airbnb simples, com vista para a montanha. Dormi melhor do que em anos. Não abri e-mail, não li mensagem. Deixei o mundo girar sem mim. E foi em casa que tudo começou a desmoronar. A faculdade da Mia mandou aviso de cancelamento por falta de pagamento. O carro do Adam foi recolhido por falta de parcela. A hipoteca dos meus pais atrasou. E, de repente, a base que eles tinham construído em cima do meu silêncio simplesmente caiu. Aí eles começaram a falar com os outros parentes, contando a versão deles. Diziam que eu tinha sumido do nada, que abandonei minhas responsabilidades. Mas tem uma coisa, você não consegue reescrever uma história quando muita gente já sabe a verdade. Alguns primos já viam o padrão há anos. Um dia, recebi uma mensagem da Emma, sobrinha da minha mãe. Ela escreveu: sempre admirei sua paciência. Mas tô feliz que você finalmente parou de ser a rede de segurança deles. Aquele e-mail mexeu comigo mais do que eu imaginava. Porque, pra falar a verdade, eu nunca quis vingança. O que eu queria mesmo era paz. Mas quando você tira da mão deles aquela coisa que eles sempre usaram pra te controlar. Quando eles finalmente percebem que precisam de você mais do que você já precisou deles. É aí que a coisa desmorona. Fiquei 1 semana em Denver sem fazer muita coisa. Todo dia de manhã, eu caminhava até uma cafeteria pequenininha perto do meu Airbnb, escrevia no meu diário um pouco. Depois saía andando pelo centro só para sentir o silêncio. Nada de celular tocando, nenhuma mensagem, ninguém pedindo só mais um favor. No começo, aquela calma estranha até me incomodava. Eu tive que desaprender a ficar sempre pronta para a decepção dos outros. Na segunda semana, aluguei um carro e dirigi até Boulder. Fiz uma trilha sozinha, coisa que eu sempre quis fazer e nunca consegui, porque sempre tinha uma emergência familiar. Ar-condicionado quebrado, cartão estourado. Uma vez, a Mia me ligou de um resort em Cancún dizendo que perdeu a carteira e precisava que eu transferisse dinheiro urgente. Lembrei disso enquanto olhava um vale enorme lá de cima. Eu tava com o casaco aberto, o vento batendo forte, e eu simplesmente ri. Ri alto mesmo. O som ecoou nas pedras. Era como se eu tivesse, finalmente, respirando. Depois de 3 semanas, minha mãe quebrou o silêncio. Dessa vez, não foi mensagem de voz passivo-agressiva. Ela me mandou um e-mail com o assunto. Precisamos que você volte pra casa. Nem um oi. Só um monte de texto dizendo: eu não sei o que deu em você. Seu pai tá furioso. Fizemos tanto por você. E terminava com: família não abandona família. Fiquei olhando para aquilo por um tempo. Família não abandona família? Mas eles me abandonaram todas as vezes que me fizeram sentir como um cartão de débito com um coração batendo. Cada aniversário esquecido. Cada dinheiro que tiraram de mim sem um obrigada. Cada feriado em que eu ficava escondida no fundo, enquanto Adam fazia discurso e Mia ganhava presentes. Eles não chamavam isso de abandono. Eles chamavam de tradição. Eu não respondi. Só enviei o e-mail pro meu advogado, Daniel. Ele tinha me ajudado a montar um fundo fiduciário há alguns anos.
Pedi para transferir o dinheiro que ainda faltava da faculdade da Mia para um programa de bolsas para alunos universitários de primeira geração. Gente que realmente precisava daquilo. Gente que não ria de mim pelas costas enquanto acabava com a minha conta. Também pedi para ele investigar de quem era a casa do lago, aquela onde meus pais passavam o verão. E que eu paguei inteira, com a promessa falsa de que seria um investimento familiar compartilhado. E adivinha? Meu nome ainda estava na escritura. Naquele domingo de manhã, tomei uma decisão. Comprei uma passagem de volta para casa. Não para fazer as pazes. Não para me sentir culpada. Mas para pegar os recibos. Não avisei ninguém que eu estava indo. Cheguei no aeroporto por volta do meio-dia, aluguei um carro e dirigi direto para casa. A mesma casa que eu ajudei a reformar quando meu pai ameaçou vender, a menos que alguém pagasse pelos danos. A casa parecia a mesma. Bonita, mas falsa. Um cenário de filme feito para parecer lar. Estacionei na garagem e cesta a picape doada. Pensei, ele deve ter voltado depois que o carro foi recolhido. Nem bati. Entrei com a chave reserva que minha mãe esqueceu que eu tinha. E assim que entrei, ouvi as vozes na sala. Ele tá sendo dramático, Adam disse. Ele vai voltar rastejando assim que se recompuser. E a Mia respondeu, mais baixo. Eu só não entendo por que ele tá fazendo isso. Não era tanto dinheiro para ele. Foi o que meu pai murmurou, mas eu nem consegui entender direito. Então ele falou mais alto. Eric sempre foi o mais fraco, se escondendo atrás do computador, achando que ter dinheiro fazia dele alguém especial. Eu tava lá, no corredor, quietinha, escondida. Eles continuavam falando mal de mim como se eu não fosse o motivo das contas estarem em dia, das luzes acesas. Eu não chorei. Não entrei gritando. Não fiquei com raiva. Só tive certeza de uma coisa. Eles nunca me enxergaram de verdade. Saí em silêncio, entrei no carro e fui direto para a casa do lago. Entrei pela porta da frente, olhei em volta. A cozinha, a sala aberta, a parede cheia de fotos de família. Nenhuma comigo. Peguei meu celular e comecei a tirar fotos para anúncio de venda. No fim do dia, meu advogado já tinha tudo o que precisava para começar o processo. Era um sábado. Na segunda-feira, mandei uma última mensagem no grupo da família. Vocês disseram que eu nunca dei nada para essa família, então agora tô dando o que vocês sempre agiram como se queressem, distância. Sem mais mensalidade, sem mais parcela de carro, sem mais reforma de telhado. Vende as suas próprias memórias. Eu tô fora. Saí do grupo e bloqueei todo mundo. Achei que aquilo inteligência artificial ser o fim. Mas eu não fazia ideia de como a rede de dependência que eles criaram em cima de mim estava enraizada. E como inteligência artificial desabar rápido assim que eu cortei todos os fios. Em uma semana, Mia estava prestes a ser expulsa. Adam foi demitido por faltar demais tentando resolver as coisas. E meus pais? O banco ligou querendo falar sobre uma hipoteca que eles não conseguiam mais pagar. E eu? Eu estava no caminho do aeroporto para uma nova viagem. Tóquio. Primeira classe. Sem culpa. Sem amarras. Mas o mais louco foi o que veio depois. Enquanto eu estava lá, em algum lugar acima do Pacífico, meu celular finalmente pegou sinal. E foi como se a tempestade me alcançasse. Dezenas de chamadas perdidas. Mensagens de voz de números estranhos. Gente mandando recado por amigos da Mia. Um monte de mensagem tentando falar por ela. Meu pai tinha enviado uns textões. Começavam como ameaça, mas aí viam uns trechos desesperados, tipo: a gente não quis dizer daquela forma. Você ainda é nosso filho. Eu ri. Nem escutei as mensagens de voz. Nem abri nenhum anexo. Só fiquei vendo as notificações aparecendo como uma apresentação de pânico. Engraçado como as pessoas que dizem que você nunca deu nada são as primeiras a lembrar o quanto você deu.
Depois que você vai embora. Tóquio era tudo o que eu precisava. Limpa. Silenciosa. Anônima. Caminhei entre templos e galerias cheias de luzes de neon. Deixei minha mente respirar de um jeito que eu nem sabia que dava. Nenhuma culpa nas costas. Nenhuma emergência. Nada. Pela primeira vez na vida, eu era só eu. Não o plano B de alguém. Não o reparador da família. 2 semanas depois, eu finalmente desbloqueei uma única pessoa. Emma, minha prima. Ela só mandou uma mensagem durante toda a confusão. Sem pedidos. Sem drama. Ela disse: só quando você estiver pronto para conversar, tá? Não tô aqui para te convencer, só para te ouvir. Encontrei ela depois que voltei. A gente se sentou num café perto do apartamento dela. Ela trouxe o notebook e falou: quero te mostrar uma coisa. Empurrou o note pela mesa até mim. Era um tópico no Reddit. Uma conta falsa que a Mia usou para postar um monte de coisa. Pedindo dinheiro para conseguir continuar na faculdade. Dizendo que tinha tido uma emergência familiar. Ela contou uma história onde eu era um instável. Disse que eu tinha sumido do nada. Abandonado a família sem motivo. Disse que eu tava tendo um surto. E as pessoas começaram a doar dinheiro para ela. Estranhos mesmo. A Emma só me olhou calada. Depois falou baixinho. Ela já conseguiu quase $6.000. Achei que você tinha que saber. Eu olhei para a tela e só senti um nó no estômago. Não era raiva. Era tristeza. Lá tava de novo, a mesma história. Só que agora pra internet inteira ver. E ainda ganhando dinheiro com isso. Usando a simpatia dos outros como arma. E o pior de tudo. Ela ainda não tinha percebido o que tinha feito comigo naquela noite. Eu não postei nenhuma raiva. Não expus nome nenhum. Fiz algo mais calmo. Tiro prints de todos os pagamentos que fiz pela faculdade dela. Transferências, mensalidades, aquele fundo de livro que paguei no primeiro ano. Coloquei tudo num álbum privado do Ingur. Sem nome, sem dramas. Só datas, valores, comprovantes. E aí fiz um comentário anônimo no post dela. Antes de doar, talvez pergunte para onde foram os outros $90.000. Algumas pessoas esquecem quem ajudou elas quando a ajuda para. Não virou viral. Nem precisava. Em 24 horas o post dela foi removido pelos moderadores. Disseram que era atividade suspeita. E os comentários começaram a mudar. Foi a primeira consequência real que ela, ou qualquer um deles, teve. A segunda veio uma semana depois. Chegou uma carta registrada no meu escritório. Era do meu pai. Não foi escrita à mão, foi digitada, cheia de palavra bonita, como se fosse um documento jurídico. Começava assim. Estamos solicitando formalmente uma reunião para discutir o colapso da nossa dinâmica familiar. Quase engasguei de rir. Como se fosse uma reunião de empresa para consertar o estrago que eles mesmos fizeram. Mas lá no meio das palavras difíceis, veio o verdadeiro motivo. Eles queriam uma parte do dinheiro da venda da casa do lago. Segundo eles, tinham patrimônio emocional na casa. Só passei a carta pro Daniel sem falar nada. Ele leu, deu um sorriso de lado e falou: quer que eu mande um lembrete para eles? Que patrimônio emocional não se sustenta em tribunal? Eu só assenti. E a gente fez melhor. Mandamos uma cópia do contrato original que o pai havia assinado anos atrás. Quando eu paguei pela casa. Tava lá, com todas as palavras. Reconheço que esta casa foi comprada e é propriedade de Eric, sobrenome. Renuncio a qualquer reivindicação futura. Foi só isso para calar todo mundo. Mas o silêncio durou pouco. Quando a notícia de que eu estava vendendo a casa principal se espalhou, começou tudo de novo. Enquanto eu ainda estava em Tóquio. O Daniel e eu já tínhamos começado um projeto paralelo.
Anos atrás, eu tinha emprestado uma boa grana para os meus pais. Para eles pagarem a hipoteca que estava atrasada. Era um acordo de boca. Eles nunca me pagaram. O Daniel rastreou cada depósito. Juntou todas as transferências. E a gente entrou com um processo para cobrar a dívida da casa. Agora eles me deviam mais de US$ 80.000. O que significa que eu podia, legalmente, forçar a venda da casa. Naquela noite, a Emma me ligou. Eric, eles estão entrando em pânico. Sua mãe ligou para minha mãe aos prantos. Seu pai tá ameaçando fazer escândalo nas redes sociais. Eu suspirei fundo. Deixa ele. Eu tenho todos os recibos. Vamos ver quem ganha essa guerra de imagem. Mas o que eu não falei para ela é que eu não tava mais fazendo isso por vingança. Eu tava fazendo para finalizar tudo, encerrar mesmo. Porque ninguém deles percebeu que eu já tinha dado tudo o que eu podia. Meu tempo. Minhas economias. Minha lealdade. E eles acharam que tudo isso era fraqueza. Como se eu fosse uma torneira. Eles abriam quando precisavam de alguma coisa. Só que agora, eles estão aprendendo o que é sentir sede de verdade. E o momento mais satisfatório ainda nem tinha chegado. No dia do leilão da casa. Eu fui até lá mais uma vez. Parei do outro lado da rua logo cedo. O ar estava frio, com aquele cheirinho gelado de outono. Que sempre ficava na nossa vizinhança nessa época. Sentei no carro um instante. Só olhando a casa onde eu cresci. Era estranho demais ver aquele lugar cheio de história. De coisa boa, coisa ruim. Agora com uma placa no jardim. Execução hipotecária. Leilão hoje. Entrada proibida. Enfiei as mãos nos bolsos. E fui andando devagar até a porta. Ela já estava aberta. O Daniel estava lá dentro, conversando com a mulher do leilão. Uma senhora séria, de prancheta na mão. Quando me viu, ele fez um sorriso pequeno e disse: Você não precisa estar aqui para isso. Mas eu respondi calma. Eu quero estar. E não era por vingança. Nem para fazer cena. Eu estava ali porque esse momento merecia uma testemunha. Alguém para ver. Para sentir. Para não deixar passar em branco. Igual tanta coisa na minha vida. Andei pela sala devagar, pelos quartos. Como se eu tivesse querendo gravar tudo na memória mais uma vez. Aquele risco na madeira. Onde o Adam jogou uma bola de beisebol. A manchinha no carpete. Onde a Mia derramou esmalte e botou a culpa em mim. A parede onde meus pais penduravam boletins e desenhos. Até pararem de pendurar os meus. Era louco perceber o quanto de mim já não estava mais ali. Como se eu tivesse sido um fantasma. Na minha própria história de família. Entrei na cozinha e ali. Pegou mais forte. Lembrei das madrugadas ajudando minha mãe a fazer jantar de feriado. Lavando louça enquanto ela fingia não ouvir meu pai reclamando do outro lado. Rindo com a Emma das tortas queimadas, do peru mal passado. E agora era só uma cozinha. Uma caixa de paredes e lembranças que ficaram para trás. Tinha uma foto ainda no balcão. Da família inteira, de 2 natais atrás. Eu lembrei de ter pagado aquele ensaio fotográfico. Eles queriam roupas combinando, eu paguei. E depois ainda me cortaram da foto quando postaram online. Peguei aquela foto. Olhei por um bom tempo. E deixei ela virada para baixo. Ao meio-dia, os carros começaram a chegar. Alguns lanceiros sérios, outros curiosos. Vizinhos. E então, eles. Minha família. Desceram do Chevy velho do meu pai. Amontados como se fosse uma viagem de férias deformada. A Mia foi a primeira a sair. Rosto marcado, olhos vermelhos por trás de um óculos de sol enorme. O Adam veio atrás, todo fechado. Dava pra ver que tava lá só pra bancar o durão. E então meus pais. Minha mãe,
com um ar cansado. Parecia 10 anos mais velha do que da última vez que eu vi. Meu pai. Ele ainda andava como se fosse dono do mundo. Quando me viu, foi na hora. Eric. Ele gritou, com aquele tom duro e baixo. A gente precisa conversar. Agora. Eu fiquei parada. Ele veio se aproximando. O Adam estava logo atrás, como se fosse a sombra dele. Você tá mesmo fazendo isso? Ele disse. O papai disse que você vai humilhar a própria família por causa de quê? Alguma mágoa do passado? Eu olhei bem nos olhos dele. Era a primeira vez em anos que eu fazia isso. Não é uma ofensa, falei bem calma. É um padrão. E ele termina hoje. Ele começou a falar mais alto. Sua ingrata de... Mas eu levantei a mão. Sem palavras. Só levantei. Nisso, a Mia chegou perto também. A voz dela estava falhando. Eu vou perder minha bolsa por causa disso. Já tive que trancar 2 matérias. Por que você tá fazendo isso com a gente? Eu me viro pra ela, firme. Eu paguei seus 3 primeiros anos. Cada mensalidade, cada livro. E você nunca disse obrigada. Em vez disso, deixou eles te convencerem de que eu era o problema. Eu não, ela começou. Você postou na internet que eu era instável, eu disse, pegando o celular. Mentiu pra gente estranha pra conseguir dinheiro. E agora quer compaixão? O rosto dela mudou na hora. Foi quando minha mãe, finalmente, falou. A voz dela era fraca, mas firme. A gente é uma família, Eric. Família não faz isso uns com os outros. Não, eu falei. Família não é isso. Vocês pegaram tudo, meu tempo, meu dinheiro, minha confiança. E quando eu parei de dar? Viraram pra mim e me chamaram de egoísta. Nesse momento, a voz do leiloeiro cortou o AR. Vamos começar o leilão em 5 minutos. Profissional, fria. Meu pai olhou em volta. E de repente ele parecia menos seguro. Quase perdido. Você não pode fazer isso, ele falou. Essa casa só existe por nossa causa. Você tá certo, eu respondi. E agora eu tô pegando de volta. Eles ficaram lá, parados na garagem. Pareciam perdidos. Como se, pela primeira vez em muitos anos, não tivessem mais o controle. E eu fui embora. A casa foi vendida em menos de 1 hora. Um casal de aposentados de fora comprou. Procurando um lugar perto dos netos. Pagaram à vista. Eu assinei a papelada. Entreguei as chaves pro Daniel. E nunca olhei para trás. 3 semanas depois, o caminhão de mudança chegou. Meus pais ainda tentaram brigar na justiça. Dizendo que tinham direito. Mas a ordem judicial foi bem clara. Eles tinham 30 dias a partir da venda, sem exceções. Não se deram nem ao trabalho de embalar tudo, só pegaram o que conseguiam e deixaram o resto em pilhas. Anos de bagunça, troféus velhos, eletrodomésticos quebrados, e memórias esquecidas. Um dos carregadores encontrou um diário meu, escondido numa caixa marcada como lixo. Era do ensino médio. Comecei a folhear. Cada página estava cheia de planos. Entrar na faculdade, abrir um negócio, comprar uma casa, cuidar da minha família. Engraçado como nenhum desses sonhos terminou como eu esperava. Doei os móveis, destruí o que sobrou. Emma me ajudou a fechar tudo. Ela foi a única que ficou neutra durante tudo isso, e a única em quem eu confiei quando tudo terminou. Ela me abraçou por um bom tempo. Você fez a coisa certa, ela sussurrou. Mesmo que ainda não pareça. E ela estava certa. Não foi bom, não da maneira tradicional. Não teve vitória, não teve confronto final. Só um silêncio profundo, e esse silêncio, aos poucos, foi dando espaço para a paz. Eu me mudei pouco depois. Comprei um loft em outra cidade. Menor, mais simples, mas meu.
sem contas secretas, sem culpa. As chamadas pararam, os e-mails sumiram. Com o tempo, até a amargura foi embora. Eu não os odiava, só me desliguei, como cortar o último pedaço de uma corda velha que me arrastava para baixo durante anos. Uma noite, sentei na minha varanda, bebi chá e observei as luzes piscando no prédio do outro lado da rua. Pensei naquele último dia de ação de graças, no brinde do Adam, na forma como todos sorriram como se estivessem num comercial, sem perceber que a cola que os mantinha unidos estava se desfazendo. E foi aí que percebi, eles nunca foram realmente uma família. Eram um sistema que só funcionava enquanto eu permanecia em silêncio, sendo útil, sendo pequena. E agora eles precisavam aprender a viver sem mim. Recebi uma mensagem alguns meses depois, um e-mail da Mia. Não espero resposta, só queria dizer que agora entendo e peço desculpas. Li 2 vezes, depois mais uma vez e então arquivei. Não por mágoa, mas porque eu já tinha meu encerramento. Já o tinha dado a mim mesma. E pela primeira vez na minha vida, eu estava em paz.